Não viste as minhas chaves? Eu não. Onde é que as meteste? Vou lá na tua mala, eu acho que estão na mala. Meteste-as aqui? Acho que sim. Já foi lá tu, sabes que eu não conto nada na tua mala. Mete a mão na mala. Na bolsa do meio. Não posso perder as chaves. As chaves são o que me permite entrar em casa. As chaves não podem permanecer nestas malas, senão eventualmente acabam por desaparecer. As chaves são para guardar no bolso. Encontrei! Olá, eu sou o Sérgio Eu sou a Susana. e hoje vamos falar de Dune, de 84, a versão de David Lynch, já que muito em breve vai estrear nos cinemas uma nova adaptação do livro de Frank Herbert, de 65, que nos vai ser trazido ao ecrã pelas mãos do Denis Villeneuve. Sim, eu gostei imenso do filme do Arrival, que é um filme que eu vi numa altura muito especial da minha vida, que tinha acabado de ser mãe, então tocou-me de uma maneira muito pessoal. E depois o Blade Runner, de Blade Runner 2049, que Certo. também é um excelente filme de ficção científica, apesar de não ter sido muito bom nas bilheteiras, eu gosto bastante. Este que nós vamos falar hoje é a versão do David Lynch, 1984, que é a interpretação dele do primeiro livro de uma saga enorme de livros que é o Dune. Sim, sim. Que eu nunca li o livro, Sim, nunca, eu nem também nunca tenho que tentei. admitir que todas as vezes que tentei ler, desisti. Acho que aquilo é demasiado denso e é preciso um investimento emocional e de tempo que não consigo dar. Não consigo. estavas disposto Não a estava mesmo oferecer. disposto. Pelo que eu vi, a interpretação do David Lynch teve aqui algumas liberdades criativas. Eu noto que há aqui alguma influência de histórias de fantasia. Tens a cena das bruxas terem poderes telepáticos, que eu tenho Ok. ideia que não havia no livro. Bem como a figura heroica do Paul. No livro eu tenho ideia que não é bem assim. Ele não é dado quase como era um prometido, mas não é Sim, tão heróico como não é é tão retratado. linear, não é o herói bonzinho como é retratado Exatamente. aqui no filme. Sim. Exatamente. Agora, eu acho que este filme veio demasiado cedo na altura. Não havia nem coragem para o estúdio fazer um filme como deve ser, porque tu não podes pegar num livro deste tamanho e conseguir condensá-lo em 2 horas. Agora já se sabe isso, né? Mas na altura o estúdio, foi precisamente o estúdio que o obrigou a ter esse limite e que se transformou neste resultado final que todos conhecemos, que acabou por ser uma desilusão para toda a gente que foi ao cinema ver o filme na altura. Sim. Porque tu tinhas acabado de ter um Star Wars, tinhas acabado de ter um Alien. Portanto, a ficção científica estava em alta com toda aquela ação ou com aquele terror, no caso do Alien. E este não tem nem terror e praticamente também não tem ação nenhuma. Nada. E depois, mesmo que já fosses fã dos livros, dificilmente sairias satisfeito do cinema porque, lá está, Fica-me aquém. tens É as isso. tais liberdades também do David Lynch, que também teve que as ter por causa da restrição de tempo que lhe foi imposta. E devem ter cortado montes de coisas, então quem lesse o livro de certeza queria ficar muito desiludido. Sim, é assim, para mim o filme guarda tem um lugar especial no meu coração porque eu devo ter visto com 9, 10 ou 11 anos, já não sei. Eu sei que a RTP estava a promover o filme como sendo o primeiro filme com efeitos especiais, feitos todos em computador. Não sei se é bem assim, não sei se isso é completamente verdade, mas o que é certo é que eu lembro-me de ter ficado acordado até bem depois da meia-noite a ver o filme e apesar de não ter retido praticamente nada da história, com aquela idade era praticamente impossível absorver o que me estava a ser contado, eu sei que sim que fiquei com bastantes imagens gravadas na minha memória, desde a cena da caixa, desde a cena das bruxas, desde os termos do Kwisatz Haderach, ou do Muad'Dib, ou The Sleeper Has Awakened, tudo isso ficou-me gravado na memória. Pá, olha, eu tenho que confessar que esta foi a primeira vez que eu consegui ver o filme do início ao fim sem adormecer. Porque, como tu disseste, é extremamente maçudo e é difícil, e eu acho que o que me ajudou a conseguir agora agarrar a história foi o facto de eu já ter lido também muitos livros de fantasia e ver Ok. aqui uma narrativa bastante semelhante, uma construção de mundo semelhante a essas. E tenho, como tu, imagens que foram ficando ao longo dos anos, como por exemplo a cena lá da outra bruxa que tinha o cabelo todo rapado, todo o guarda-roupa dela, todos os cenários, os outros do outro planeta com os olhos azuis, são imagens que foram ficando, também os guarda-roupas deles, as localizações no deserto, os cenários que estavam isso, muito é bem isso. construídos. É isso, que é outra das coisas também que me deixou fascinado,
Eu, na altura, tudo o que era ficção científica, o que absorvia era tudo muito no futuro, tudo muito Sim. tecnológico. E aqui é tudo o aspecto Uma coisa barroco, não é? sim. E achei isso fascinante, conseguirem complementar a ficção científica e naves a viajar no espaço e entrar por tons que são basicamente molduras ao estilo barroco. Achei Sim. isso fenomenal e Sim. todo aquele aspecto sombrio do filme. Não é muito alegre, não é um Nada, futuro muito nada, alegre nada. e é um futuro também que tu não tens aqui uma grande evolução na sociedade, é um bocadinho mais patriarcal, mesmo a estrutura deles, o que contrasta um pouco com, não digo o Star Wars, mas como por exemplo o Star Trek, em que já tens ali uma sociedade muito mais igualitária. Outra coisa que me ficou também na memória, mas pela parte negativa, são, por exemplo, aquele boneco, eu não sei se ele é um extraterrestre, se ele é um Navegador. humano que... É o navegador. O navegador, essa coisa que para mim parecia-me quase um clitóris falante, gigante. Falando, quer dizer, Assim, que lançava aquele fluido, depois há uma parte que eu não sei se ele está a voar, ele está a flutuar, o que é que está a acontecer quando ele está a fazer a cena de dobrar está o a dobrar o espaço. Está muito mal feita, são os efeitos que ficaram horríveis e ficaram da minha melhor memória pelas piores razões. E também a forma como eles filmam ou tentaram representar a cena das naves no espaço é péssima, está muito mal feito. Tu tinhas Já mesmo tido para a altura, não é? há pouco tempo, tu tinhas tido o Star Wars em que tens as guerras no espaço que estão realmente muito bem coreografadas e estão bem feitas, e aqui parece que tens um retrocesso. Mas eu admito também que se calhar este carinho que eu nutro pelo filme é também se calhar um bocado por toda a história que está à volta da produção, não é? Porque o livro era de 65, a primeira vez que os direitos, acho que foi a primeira vez que os direitos foram Sim. vendidos, foi em 75 com um consórcio francês e que queriam que o Jodorowsky realizasse o filme. E depois de sair aquele documentário do Dune de Jodorowsky, honestamente, ainda bem que isso não aconteceu. Eu sei que ele gastou para aí $3 milhões e dali não saíram nada. E eventualmente quem depois comprou os direitos foi o Dino De Laurentiis, que já tinha feito também outros filmes de ficção científica tipo Flash, e que contratou o Ridley Scott para realizador. Sim. Que podia ter transformado isto num filme completamente diferente. Nunca vamos saber, infelizmente. No entanto, ele deixou o projeto do Dune um ano depois de estar em pré-produção, porque o irmão mais velho morreu. E ele, para não entrar naquela depressão, queria trabalhar em alguma coisa que estivesse pronta a arrancar. Sim. O que era essa coisa? O Blade Runner. Sim. Foi a melhor decisão de sempre. E depois tiveram que encontrar outro realizador para levar o projeto à frente. E quem é que eles foram buscar? Foram buscar o David Lynch, que eu agora com esta idade e revendo o filme eu consigo ver ali os toques dele, apesar de ele não ter conseguido fazer tudo o que queria. Mas todas aquelas cenas que são completamente fora da caixa, eu parto-me a rir quando vejo aquilo. Put the pick in there, Pete. And turn it round real neat. Tenho a ideia que ele, depois deste, jurou nunca mais fazer uma produção tão grande. Certo. E eu realmente gosto muito do David Lynch, eu acho que ele é um realizador genial. Dito isto, eu sou daquelas pessoas que quando começo a ver um filme dele que eu atiro automaticamente a toalha ao chão. Eu já sei que não vão perceber. Mas gosto muito dos cenários que ele cria, daquelas personagens também muito esquisitas. Eu sei que em cada cenário dele que existe uma data de pistas em relação à narrativa, mas que eu nunca apanho nada, para mim passa-me sempre tudo ao lado. Não é só contigo. Mas, por exemplo, o Twin Peaks, já existem montes de vídeos a tentar explicar aquela história e eu acho que nós estamos só a tentar arranhar. Deixa-te levar. Ninguém sabe, só ele é que sabe, e a beleza dos filmes dele é essa. Portanto, quanto mais controle criativo ele tiver, melhor. Neste caso, foi realmente um desastre. Por muito que eu goste dele, isto correu muito mal. Os estúdios ainda não estavam sensibilizados para como fazer uma adaptação destas. Certo. O Senhor dos Anéis aparece de 20 anos depois. A adaptação do Peter Jackson, quero dizer, apareceu 20 anos depois, e daí ele, nessa altura,
conseguiu convencer um estúdio a fazer 3 filmes durante bastantes anos. Foi um investimento absolutamente extraordinário e tem o melhor resultado possível. Sim, sim. O Dune merecia algo desse género, mas em 84 isso simplesmente não era possível. E tens o resultado que tens. Sim, mas nem tudo acabou por ser mau, né? Porque tu tiveste aqui a primeira relação de trabalho entre o David Lynch e o Kyle MacLachlan, que acabou por durar durante bastantes anos. Sim, o casting também... é bastante bom, o casting do filme é excelente. Assim, eu também nunca me vou esquecer de ver o Patrick Stewart a correr para a batalha com um pug nas mãos. O Patrick Stewart na altura ainda não era tão conhecido do público, que era só depois com o Star Trek é que ficou muito mais conhecido, e é um excelente ator. Portanto, tu tinhas coisas muito boas, tens essa parte do casting, tens para além dos cenários e todo o guarda-roupa que nós falámos, tens também, obviamente, a banda sonora. Sim, que acho que acabou por surpreender toda a gente na altura, não é? Sim. Eu há pouco falei do Flash, que foi um filme também produzido pelo Dino De Laurentiis, onde tem a banda sonora que toda a gente sabe, dos Queen, e ele achou que aqui também seria boa ideia, neste caso, ir buscar uma banda de rock, os Toto, para fazer a banda sonora, e não é que resultou bem. Eu quando vejo o filme não consigo dissociar da banda sonora. Sim, acho que as duas coisas complementam-se extremamente bem. Eu acho mesmo que as pessoas que gostam bastante do filme, como tu, conseguem ver perfeitamente todas as falhas que tem. Exatamente, é mesmo por aí. É impossível não ver, e é um filme que acho que vale a pena ver, mesmo até agora em antecipação a este novo filme do Dune. Pelo que vi, este primeiro filme será apenas metade do primeiro livro. Sim, sim. Com a tecnologia que tu tens hoje em dia, com a capacidade técnica que tens, estás na altura certa para fazer uma adaptação. Resta de saber é se tens público para isso, não é? Dificilmente vai ser bem nas bilheteiras. Ou seja, provavelmente não vamos ter mais Dune para além desta nova adaptação do Denis Villeneuve. Infelizmente não vejo um futuro muito risonho. Tenho pena, que é uma história boa, e gostava de ver algo diferente de super-heróis. Eu, sinceramente, eu estou muito desgastada. Mesmo deste do David Lynch, também tem outra versão com 3 horas e tal, que foi feito para uma adaptação para a televisão, da qual o David Lynch quis tirar o seu nome, tanto que tu vês que é realizado por Alan Smithy, e o argumento é de um Judas Booth. Não é porque a outra versão tem mais tempo que é melhor, não acho que ainda é mais enfadonha. Não, eu acho que se tive dificuldade em ver esta, então essa versão mais difícil vai ser. Duvido muito que alguma vez a veja. Acaba por ser um clássico, mesmo que tenha sido um clássico falhado. Sim, e vê-se o Sting com aquela tanguinha. Já estava a esquecer disso. Sim. Pá, é giro, vale a pena ver. É sempre um filme diferente. Exato. Então vá, e acho que está tudo. Sim. Até para a semana. Até para a semana. Olha, bem isto e tudo.